Nossa história começa com o protagonista principal chamado Harold, que foi visto alegremente voltando da vila com a esperança de ver sua nova casa que acabará de ser construída, mas quando ele chegou lá, caiu de joelhos ao ver sua tão amada casa reduzida a cinzas. Aquela casa era a única coisa que ele valorizava naquele mundo, então agora que tinha sido destruída, ele começou a questionar qual era sua razão para viver a vida, e naquele momento nada mais importava para ele. Ele então se perguntou como isso poderia ter acontecido e qual poderia ter sido a causa. Quando voltou do trabalho naquele dia, sua casa já estava em chamas, então era óbvio que não poderia ter sido causado por ele. Esse pensamento fez imaginar se havia um novo incendiário na cidade que havia decidido aleatoriamente queimar sua casa. Se o incendiário realmente precisava queimar algo, ele realmente desejava que tivesse escolhido outro lugar. Enquanto voltava de sua casa queimada, ele ouviu um cara falando sobre uma espada mágica que encontrara em uma sala do tesouro nas camadas intermediárias do labirinto. Harold sabia que o labirinto era um lugar onde as pessoas ganhavam uma tonelada de dinheiro apenas explorando e capturando monstros, mas essa notícia não o excitava realmente porque ele sabia que não tinha exatamente as melhores habilidades para completar esse labirinto. Ele era apenas um jovem comum de 25 anos sem nada particularmente especial. Ele entendia isso, o que provavelmente era por isso que sempre trabalhava tão duro. Pouco depois, Harold lembrou-se de como estava quebrado, porque sabia que se tivesse uma tonelada de dinheiro, não ficaria tão deprimido com sua casa queimada. Agora que pensava em suas finanças, decidiu descobrir quanto de suas economias ainda restava, então alguns minutos depois ele chegou ao banco da cidade, onde o atendente informou que ele tinha apenas 150 mil rublos, o que basicamente equivalia a um salário de um mês fazendo um trabalho manual. Apesar de o quanto Harold estava quebrado, ele sempre foi um trabalhador duro. Além dos empregos normais que fazia, ele assumia trabalhos extras no tempo livre, até passava algum tempo coletando vários vegetais e ervas selvagens nas montanhas e vendendo-os como ingredientes culinários. Harold havia economizado mais de 20 milhões de rublos, mas a maior parte havia sido gasta na construção daquela casa que foi queimada, então ele informou ao atendente do banco que desejava sacar o dinheiro. Ele raciocinou que não tinha tanto dinheiro assim restante em primeiro lugar, então ele poderia muito bem gastá-lo. Seu primeiro instinto foi comprar comida cara, mas depois pensou ser uma ideia melhor fazer um pouco de jogo. Ele chegou à frente de um prédio onde viu um sinal que dizia algo sobre um leilão de escravos. Harold já ouvirá pessoas discutindo sobre o negócio de escravos no passado, mas não era uma visão muito comum de se ver. Enquanto estava prestes a passar pelo prédio, o mercador o parou e perguntou se ele estava interessado em fazer lances em um de seus escravos. Mas Harold respondeu dizendo que estava muito quebrado para comprar um escravo. Harold sabia que os escravos geralmente custavam no mínimo 2 milhões de rubis, e ao mesmo tempo, Harold não tinha a aparência de um cara rico, então ele se perguntou por que esse mercador estava até mesmo falando com ele em primeiro lugar. O mercador informou a Harold que ele tinha escravos começando com apenas 10 mil rubis, e com sorte, ele poderia conseguir um mais barato. Originalmente, o escravo era vendido pelo preço de reserva, o que significava que eles teriam prejuízo quando necessário, mas isso era tudo parte da diversão. No entanto, o mercador informou a Harold que ele poderia apenas entrar e assistir aos lances se quisesse. Poucos momentos depois, ele chegou ao salão de leilões, onde ficou surpreso com o tamanho da audiência deste evento. Ele avistou um assento vazio e, por sorte, este era o último assento disponível. Harold entendeu que o mercador estava tão ansioso para que ele entrasse porque ele deve ter pensado que os licitantes ficariam mais animados se vissem a casa cheia. Pouco depois, o mercador foi visto no palco anunciando que representava um grupo de leiloeiros de escravos que coletavam todos os tipos de escravos de diferentes lugares. Ele então afirmou que garantia que tinha um escravo para combinar com o gosto de cada um dos seus convidados honrados. Os lances deveriam começar depois que cada escravo fosse apresentado, e a pessoa que levantasse a mão e fizesse o lance mais alto se tornaria o comprador. Com isso em mente, os lances começaram. O primeiro escravo apresentado era uma beleza da floresta conhecida como uma elfa, e ao vê-la, todos os lances se jogaram em um frenesi. Isso porque era uma visão muito rara ver uma elfa até mesmo na cidade, e agora uma estava sendo leiloada para ser uma escrava. Não apenas esta elfa era absolutamente deslumbrante, o mercador informou a todos os lances que ela era capaz de disparar um arco, realizar magia e até mesmo ler e escrever em élfico. Então, quer o licitante fosse um aristocrata conhecido, um rico mercador ou um herói, eles poderiam nunca ter a chance de ver algo assim. O mercador então iniciou o lance pelo preço de 20 milhões de rubis,
E Harold ficou chocado ao ver que todos começaram a aumentar os lances de quantias que ele nunca tinha visto em sua vida. E finalmente o lance foi encerrado ao preço de 633 milhões de rubis para um cara feio de armadura. Harold ficou atordoado com o quanto essas pessoas estavam dispostas a oferecer por meros escravos. Ele estava ciente de que esta elfa era deslumbrante e exótica, mas com isso ele sabia que essas pessoas estavam em outro nível de riqueza. Enquanto os lances continuavam, depois de Harold ter ouvido várias quantias que foram chamadas, ele afirmou que estava se sentindo tonto. Um tempo depois, o mercador anunciou que o último escravo a ser leiloado naquela noite era um elfo negro. Pela reação dos licitantes, era óbvio que eles não queriam ter nada a ver com ela, porque qualquer pessoa que a comprasse estaria colocando suas vidas em perigo apenas se envolvendo com um elfo negro. O mercador ficou chocado que ninguém havia feito uma oferta por esta elfa negra. Enquanto isso, Harold raciocinou que isso era completamente diferente do que acontecia com os elfos. Embora ele pudesse entender tal reação das ofertas porque era um boato que os elfos negros traziam infortúnio para todos ao seu redor, essa ideia permeava sua sociedade a ponto de se tornar uma crença comum, podendo ser encontrada principalmente em fábulas e lições que eram ensinadas. De fato, havia uma história amplamente conhecida sobre elfos negros trazendo problemas e má sorte para crianças, mas os elfos negros eram ainda mais raros do que os elfos regulares, então Harold tinha certeza de que a maioria das pessoas ali não sabia como eles realmente eram. Na verdade, havia rumores sobre uma família que havia se envolvido com um elfo negro, após o que tinham ficado falidos e mais tarde, mortos na desesperança. Para tentar fazer uma venda, o mercador começou a mencionar que esta elfa negra tinha apenas 15 anos, mas tinha um entendimento poderoso de magia e também tinha se aventurado no labirinto algumas vezes. Ele até acrescentou que ela poderia atuar como guarda-costas ou acompanhar seu dono em missões, além de ser capaz de fazer tarefas domésticas. O mercador ainda afirmou que esta elfa era virgem, então quem desse o lance mais alto teria o privilégio de ser o primeiro em seu país. A espécie de elfos era considerada muito impura e maligna, mas fora do país, havia lugares onde os elfos negros eram conhecidos como boas donzelas que traziam boa sorte. Harold agora entendia que a escolheram para a final porque pensaram que todos estariam babando por ela agora, mas como eram de outro continente, pareciam ter subestimado o profundo preconceito do continente nordeste contra os elfos negros. O mercador sabia que este era quase um leilão fracassado para o elfo negro, então decidiu começar o lance por ela em 150 mil rubros. Harold ficou chocado ao ver que não estava se retirando do leilão. Isso provavelmente porque ele estava tentando proteger seu orgulho como leiloeiro. Mesmo com o preço de lance de 150 mil rubros, nenhuma única alma se levantou para fazer uma oferta. No entanto, esse valor era muito conveniente para Harold, então alguns momentos depois, ele levantou a mão, o que implicava que ele estaria levando o elfo negro pelos 150 mil rubros. Os outros licitantes ficaram surpresos ao ver que alguém estava disposto a comprar o elfo negro, que supostamente causava má sorte. Para ser honesto, Harold nunca teve a intenção de gastar nada, mas coincidentemente, o preço do lance coincidia exatamente com o valor que ele tinha atualmente. De qualquer forma, ele não tinha tanto preconceito contra os elfos negros e também não era o tipo de pessoa que simplesmente acreditava em fofocas desfavoráveis sobre pessoas que nunca havia conhecido. Além disso, mesmo que fosse verdade, sua vida já era tão miserável que ele não tinha nada a perder. Depois que Harold fez sua oferta, ninguém mais estava disposto a contestar, então a elfa negra foi finalmente vendida para ele por aquele preço. Algum tempo depois, após o fim da noite do leilão, o mercador informou a Harold que ele tinha feito um excelente negócio para a elfa no continente ocidental. Ele tinha sido capaz de vender elfos negros pelo equivalente a 1,6 bilhão de Hoffs. Harold ficou tão chocado com essa declaração que imediatamente cuspiu sua bebida e subsequentemente perguntou ao mercador se ele ia cancelar a transação. O mercador respondeu dizendo que não ia fazer nada disso, afirmou que a confiança era uma parte crítica dos negócios, então se as pessoas sempre tivessem suas segundas intenções sobre se ele iria voltar atrás em um acordo, ele já teria acabado. Atualmente era hora de entregar a escrava, então ele foi instruído a deixar cair um pouco de seu sangue em uma coleira e depois fazê-la usar. Harold estava confuso com isso, então o mercador explicou que era necessário para ensinar a coleira que ele era seu mestre. Aquela coleira específica era uma coleira de subordinação, projetada para ejetar longos espinhos se o usuário tentasse matar o dono de quem quer que fosse o sangue que ela tivesse recebido. Aliás, o mercador achou importante mencionar que ninguém seria capaz de remover a coleira dela, exceto ele, seu mestre. Sem hesitação,
Harold colocou lentamente a coleira em volta do pescoço dela e informou Ad que no momento em que colocasse a coleira em volta de seu pescoço, ele se tornaria seu mestre. Depois que isso foi feito, Harold percebeu que não tinha perguntado o nome dela até aquele ponto. Ela então se apresentou como Astrid. Após essa introdução, ambos ficaram olhando um para o outro por um tempo. Então Harold perguntou a ela se havia algo errado. Ela imediatamente ficou confusa e agradecida porque, pelo que acabará de observar, seu mestre parecia ser gentil. Foi assim que as coisas se desenrolaram. Apesar de perder tudo quando sua casa queimou, ele de alguma forma conseguiu obter uma bela escrava elfa negra. Alguns momentos depois, Harold e Astrid estavam caminhando pela praça da cidade quando de repente Astrid viu uma espécie de elfo regular cruzar seu caminho e imediatamente ficou chateada com sua visão. Harold percebeu isso e então perguntou sobre o que estava acontecendo. Então ela respondeu dizendo que era apenas que os elfos negros não se davam muito bem com os elfos comuns. Harold agora entendia que não era nada pessoal entre eles, mas sim tinha a ver com a raça dela. Mesmo assim, Harold subsequentemente se perguntou qual seria seu próximo movimento. Ele achou que seria uma ótima ideia se ele pudesse ir para casa. Mas logo ele lembrou dolorosamente que não tinha mais um lar. Alguns momentos depois, Harold explicou a Astrid que eles não poderiam exatamente voltar para sua casa, pois ela tinha queimado, e eles também não poderiam ficar em uma pousada, pois ele tinha gastado todo o seu dinheiro para comprá-la. No entanto, ele ainda disse a ela para não se preocupar, porque ele tinha um plano. Havia uma cabana debaixo da montanha que ninguém estava usando atualmente, então ele achou que seria uma boa ideia se pudessem passar a noite lá, para o que Astrid concordou. Harold deu uma olhada no traje de Astrid e percebeu que ela não tinha nenhum estilo. Então ele decidiu que precisava conseguir algumas roupas novas para ela em algum momento. No entanto, ele ainda estava sem dinheiro e não podia fazer isso imediatamente, mas ainda assegurou de que eventualmente faria algo a respeito. Harold achou estranho que, mesmo depois de se sentir derrotado após perder sua casa, já estava começando a se reerguer. Pouco depois, ele disse a Astrid para avisá-lo se precisasse de alguma coisa. Ela respondeu dizendo que poderia usar algumas armas e armaduras, e depois de ouvir isso, Harold ficou chocado, considerando quão quebrado ele estava. Ela sugeriu que ambos fossem para o labirinto, mencionando que mesmo sem ir fundo, eles deveriam ser capazes de ganhar algum dinheiro. Astrid tinha experiências passadas com o labirinto, embora pudesse levar algum tempo para se adaptar ao novo labirinto, mas isso ainda não significava que eles não pudessem conseguir nada. Depois que Harold ouviu isso, ele começou a lembrar quando o mercador disse que Astrid tinha um entendimento satisfatório de magia e também havia se aventurado em alguns labirintos. Astrid então mencionou que era muito evidente que os elfos negros não eram muito bem vistos nesta cidade, então ela presumia que poderia ser desafiador conseguir um emprego normal. Ela tentou provar sua força lançando uma pedra ao céu com imenso poder. No começo, Harold não sabia qual era o objetivo de fazer isso, mas alguns segundos depois, um pássaro caiu morto no chão. Ela afirmou que era bastante embaraçoso para ela, já que só tinha matado um. Ela também mencionou que se tivesse uma arma ou um arco, seria capaz de derrubar 3 de uma vez. Depois disso, Harold começou a pensar que, além de suas habilidades de combate, ela tinha um conhecimento satisfatório de magia, então ambos poderiam realmente conseguir uma boa vida no labirinto. Pouco depois, Harold mencionou que deveriam começar a se preparar o mais rápido possível, mas disse a Astrid que mesmo que ela estivesse se sentindo um pouco confiante, isso ainda não mudava o fato de que o labirinto era um lugar muito perigoso. E depois disse a ela que tudo bem se ela precisasse voltar em algum momento, porque a coisa mais importante era voltar vivo. Astrid respondeu dizendo que definitivamente tomaria cuidado, especialmente considerando o fato de que ela também não queria morrer, enquanto também afirmava que faria bem em proteger Harold também, o que ela disse com um sorriso radiante no rosto. Harold então corou e percebeu que era a primeira vez que a via sorrir e pouco depois lembrou-se de que ela havia dito que faria o melhor para protegê-lo, então ele esperava que isso não significasse que ele também teria que entrar no labirinto. Algumas horas depois, eles chegaram à cabana de madeira, que Harold havia mencionado anteriormente, e para uma cabana que não estava sendo usada, era surpreendentemente agradável. Harold então informou a Astrid que costumava passar por essa cabana ocasionalmente para fazer reparos e também era útil quando ele estava coletando plantas e ervas selvagens. Ela mencionou que cuidaria da preparação da comida. Então, depois que terminou, Harold observou que ela estava exausta, então foi vista deitada na posição de um bebê em um berço. Harold se aproximou um pouco dela, então ela imediatamente sentiu sua presença e acordou.
Então ele a deixou saber que estava tudo bem para ela ir dormir e que ele não ia fazer nada estranho enquanto ela estivesse dormindo. Depois de alguns minutos, ele notou que ela havia adormecido novamente. Era totalmente possível que ela estivesse apenas fingindo dormir porque achava que ele poderia atacá-la ou algo assim, já que ela era uma escrava. Harold assumiu que ela tinha alguma ideia do que poderia acontecer, mas isso não tornava menos assustador. Pouco depois, foi ouvido um barulho de marcha, tão alto que acordou e assustou Astrid de seu sono. Harold saiu e observou um exército de cavaleiros imperiais e estava confuso sobre por que estavam indo para o leste. Ele realmente não sabia o que estava acontecendo neste continente, mas essa visão o fez se perguntar se em breve haveria um conflito importante. Pouco depois, Astrid mencionou que estava um pouco assustada com essa situação, então Harold sugeriu que ambos simplesmente fossem para outro continente. Ela estava preocupada com como ele faria isso, especialmente porque ele estava quebrado demais para financiar essa viagem, após o que Harold mencionou que apenas ganharia o dinheiro para financiar a viagem. Ele então perguntou se havia algum lugar específico que ela tinha em mente para eles irem. Astrid afirmou que desejava ir para o canto sudoeste do continente sul. Harold concordou imediatamente que este seria o próximo local deles. Então, Harold lembrou que sempre ouviu dizer que o continente sul era bastante caro apenas para embarcar em um navio, mas como ela iria ganhar dinheiro no labirinto, faria mais sentido para ele se juntar a ela. No entanto, a única coisa que ele poderia usar para lutar era uma lança que seu pai lhe ensinara. Então ele se perguntou por que Harold não tinha perguntado a ela por que ela queria ir lá. Então ele respondeu dizendo que agora que ela tinha mencionado, ele ficou curioso sobre isso. Enquanto isso, apesar de quão desesperado Harold estava, ele ainda tinha perdido seu emprego na noite passada e para ganhar dinheiro para entrar no labirinto ele precisaria pedir seu antigo empregador de volta e realmente esperava que ele não fosse xingado. Ele chegou à loja e deu uma olhada em seu chefe. Pela expressão no rosto dele, Harold presumiu que ele estava muito irritado com ele, mas para sua surpresa, seu chefe ficou feliz com seu retorno e ainda afirmou que depois que ele não apareceu por um tempo, ele estava curioso e tinha ido até sua casa para verificar como ele estava. Ao chegar lá, viu que sua casa tinha sido toda queimada e até acreditava que Harold tinha morrido no incêndio. Em resumo, ele estava apenas aliviado por Harold ainda estar vivo. Harold então sentou-se com seu chefe e explicou a situação atual e, após um breve debate, seu chefe entendeu que para entrar no labirinto ele precisaria preparar algum dinheiro. No entanto, seu chefe ainda estava curioso sobre por que ele queria ir para o continente sul em primeiro lugar, mas Harold não queria contar os detalhes e apenas disse que precisava ir lá urgentemente. Seu chefe entendeu isso e disse a Harold para esperar enquanto ele ia pegar algo. Poucos momentos depois, ele voltou com um envelope cheio de dinheiro e mencionou que originalmente pretendia dar a ele quando estivesse sozinho, porque era um ditado comum que um mestre sempre dá um presente a seus discípulos quando lhes dá boa vontade. Mas Harold então lembrou a seu chefe que ele não estava recebendo uma parte da boa vontade. Seu chefe sabia que isso era verdade, mas ainda afirmava que tinha economizado dinheiro originalmente pretendendo presenteá-lo. Como ele ia sair de qualquer maneira, ele achava uma boa ideia dar a ele agora. Ele ainda reconheceu que Harold tinha trabalhado muito nos últimos 15 anos, ele não achava que o dinheiro que lhe dava fosse tanto, mas apenas disse a Harold para pensar nisso como um pagamento por sua aposentadoria, e imediatamente depois de ouvir isso, Harold agradeceu imensamente ao seu chefe por tudo o que ele tinha feito ao longo dos anos em que trabalhou para ele. Algumas horas depois, Harold voltou à cabana de madeira abandonada da expedição de caça, onde foi imediatamente recebido por Astrid, que havia preparado uma refeição digna de um rei para ele. Harold então agradeceu por isso e mencionou que tinha um pouco de dinheiro com ele, então decidiu que ambos iriam à cidade para pegar algum equipamento. Ele então presenteou ela com um chapéu de sol branco, que ele pensou que deveria ser usado para cobrir suas orelhas de elfo freias. Harold notou como ela ficou quieta depois de receber o presente. No dia seguinte, ambos foram a uma loja de armas onde Harold estava perguntando a Astrid com qual tipo de arma ela se sentia mais confortável. Ela respondeu dizendo que era bastante difícil decidir, especialmente considerando o fato de que cada uma tinha suas vantagens e desvantagens, mas após cuidadosa consideração, ela decidiu optar por um rifle de precisão. O comerciante da loja então informou a ambos que o rifle de precisão custaria 50.000 rubis, e após ouvir o preço, Harold perguntou a ela se ficaria bem com ele comprando um mais caro, mas ela respondeu dizendo que o que ela estava segurando estava bom para ela. No entanto, ela ainda disse que realmente queria um rifle de tiro único. Se ela tivesse um arco especial, como o famoso arco mágico, seria mais poderoso do que uma arma comum,
No entanto, este arco mágico custava cerca de 6,5 milhões de rubis, e ela sabia que Harold não seria capaz de lidar com uma conta tão alta. A vantagem de uma arma era que, mesmo que fosse barata, tinha uma certa quantidade de potência de fogo e penetração. No entanto, ainda custava munição, mas era economicamente viável o suficiente se você não atirasse de forma desperdiçada. As desvantagens eram que fazia muito barulho e também era muito mais difícil de mirar do que um arco, mas ainda havia peças que podiam ser adaptadas para reduzir o ruído e, quanto à mira, não era muito incômodo para ela no momento. Harold percebeu que Astrid estava falando muito mais do que o habitual. Agora ficou óbvio para ele que ela gostava de arcos e armas, e quando se tratava de coisas que ela gostava, ela era bastante falante. Pouco depois, Harold declarou que compraria a arma, bem como o dispositivo de amortecimento de som para Astrid, o que a deixou muito feliz em ouvir. Depois de fazer a compra, ele estava pronto para a batalha no labirinto. Como mestre de Astrid, ele percebeu que ela precisava de algum equipamento próprio, mas Harold respondeu dizendo que estava totalmente bem com o mínimo e também achava que era a melhor ideia equipar a pessoa mais experiente primeiro. No entanto, mencionou posteriormente que compraria algum equipamento para si mesmo quando pudesse pagar, o que Astrid entendeu. Harold pensou por um tempo e percebeu o quão mal equipado estava. Ele pôde ver superficialmente que sua lança curta era mal feita, mas o quão barata sua arma era realmente não importava para ele. O que realmente importava era sua eficácia. Ele assumiu que sua lança era uma arma de uso único, porque se ele a usasse mesmo com metade de sua força, certamente quebraria. Após isso, não havia mais obstáculos em seu caminho. Então, eles decidiram enfrentar seu objetivo principal, que era ganhar dinheiro no labirinto. Agora, para narrar um pouco sobre a história do labirinto, foi principalmente estabelecido porque a gestão do surgimento de monstros estava relacionada à parte daquela área. Ele aceitava uma ampla gama de pessoas para explorar, que era o principal motivo pelo qual os caçadores eram autorizados a possuir materiais de monstros no labirinto. O objetivo disso era evitar que o labirinto transbordasse de monstros. Depois que isso foi narrado, Harold entendeu um pouco mais sobre o labirinto e posteriormente desejou que seu pai tivesse lhe contado mais sobre isso quando ele era criança. Mas tudo o que seu pai já lhe disse foi que ele não era muito talentoso, o que o fez pensar que não tinha esperança no labirinto ou em qualquer coisa relacionada à luta. Aparentemente, o pai morto de Harold era um caçador de labirinto por profissão, e Harold sabia que ele era muito respeitado em sua profissão e também tinha algumas habilidades boas. Mas um dia, 15 anos atrás, ele foi para algum lugar do labirinto e nunca mais voltou, e ele não voltar fez Harold acreditar que ele tinha morrido. O que seu pai almejava era localizar a localização final do labirinto, que estava abaixo do nível mais profundo, então não foi a decisão mais sábia para ele entrar lá com uma lança na mão, que não era tão boa em espaços apertados. Harold já havia perdido sua mãe para uma doença quando era pequeno, então depois que seu pai desapareceu, ele estava completamente sozinho. Essa experiência que Harold teve o fez alertar a Ade que, mesmo que ela fosse muito confiante, o labirinto ainda era muito perigoso. Então ele disse a ela que deveria desistir se alguma vez estivesse em uma situação extremamente perigosa. No dia seguinte, Harold e Ade chegaram ao labirinto, onde observaram como estava lotado de exploradores. Então eles se dirigiram para o portão do labirinto e foram parados por um homem que estava vestido com armadura. Pela forma como ele estava vestido, Harold facilmente assumiu que ele era o guarda responsável pelo labirinto. Alguns segundos depois, ele perguntou a esse guarda se havia alguma taxa de entrada de algum tipo. O guarda respondeu dizendo que não custava nada para entrar neste labirinto, mas ao mesmo tempo, ele mencionou que estava tendo um pequeno problema e estava tentando alertar os exploradores. Harold e Ade ficaram confusos com isso, então o guarda explicou que recentemente foi relatado que alguns monstros dos andares inferiores foram vistos nos andares superiores. No entanto, os cavaleiros formaram um pelotão para procurá-los, mas tudo foi em vão, e como não houve testemunhas por um tempo, eles cancelaram a busca por enquanto. No final dessa narrativa, o guarda avisou que ainda havia a possibilidade de esses monstros estarem se escondendo, então ele os instigou a ambos serem cautelosos lá dentro. Harold então perguntou a Astrid o que ela achava disso, então ela respondeu dizendo que não era impossível que 2 ou 3 dos monstros estivessem lá. No entanto, ainda havia vários casos de relatos falsos, então era difícil para ela dizer naquele momento. Mas, enquanto houvesse uma possibilidade dos monstros estarem lá, ela sugeriu que ambos permanecessem cuidadosos. Enquanto ambos caminhavam,
Eles se depararam com um grupo de aventureiros cujo líder deu uma olhada em Harold e disse a ele que entrar no labirinto com equipamentos tão ruins seria uma sentença de morte para ele. Ele então riu zombeteiramente de sua lança de aparência antiga. O líder do grupo de aventureiros assumiu que Harold devia admirar Edwin Smith, que era um conquistador lendário do labirinto, e imediatamente, quando Harold ouviu esse nome, ele o reconheceu instantaneamente como de seu pai. Mas ele nunca pensou que seu pai fosse um conquistador lendário do labirinto e herói. Enquanto isso, o líder avistou Astrid e mencionou que ela parecia meio fofa e também tinha seios enormes. Então, ao tentar agarrá-la, Harold pediu para ele recuar e ao mesmo tempo apontou sua lança para a garganta do líder, mantendo uma postura firme. Enquanto segurava a lança na frente do rosto, ele disse ao líder para nunca mais olhar para sua mulher daquela forma e que se ele tentasse mais uma vez, aquilo seria o fim dele. Após esse encontro, o resto dos aventureiros ficaram surpresos com o quão forte e ágil Harold era apesar de parecer fraco e insignificante, mas Harold mesmo estava confuso com o porquê de estarem tão surpresos, pois eles deveriam ter previsto isso a quilômetros de distância. No meio desse momento acalorado e com suor no rosto do líder, ele pediu a Harold que se acalmasse e disse que estava apenas brincando. Enquanto isso, Harold deu uma olhada em Astrid e percebeu que ela tinha uma expressão meio estranha no rosto. Nesse ponto, Harold apenas esperava que ela não estivesse com raiva dele. Pouco depois, ele recuou sua lança e mencionou que não tinha oportunidade para lidar com ralé como eles, então sugeriu que ambos fossem embora. Depois que ele partiu, o grupo de aventureiros ficou chocado com como ele foi capaz de realizar um ataque tão rápido contra eles. Ele parecia um novato comum, mas pela maneira como lançou aquele ataque, todos sabiam para ficar longe dele se não quisessem problemas. Alguns minutos depois, eles chegaram ao labirinto, onde observaram que as paredes e o chão estavam brilhando, o que era chamado de luminância do labirinto, e no momento seguinte, com um rubor no rosto, Astrid agradeceu a Harold por tê-la defendido contra aqueles covardes aventureiros e enquanto sussurrava, ela mencionou que ficou surpresa quando ele disse a eles que ela era sua mulher e também acrescentou que sempre teve um forte desejo de estar com ele. Harold não conseguiu ouvir muito bem o que ela disse porque ela estava sussurrando, mas mencionou que estava apenas feliz que ela estivesse contente. Enquanto ainda estavam na borda da caverna, Astrid se ajoelhou e disparou um tiro de seu rifle de precisão na direção do fundo escuro e profundo da caverna. Harold não acreditava que ela realmente fosse acertar alguma coisa, mas para sua surpresa, ela acertou em cheio um monstro lagarto. Harold ficou impressionado com isso porque nem conseguia ver nada naquela escuridão. Em seguida, Astrid mencionou que era apenas um monstro pequeno e, ao mesmo tempo, desde o nascimento, ela sempre teve boa visão e audição. Depois de ouvir isso, Harold percebeu que sempre a considerou capaz, mas suas habilidades e atributos eram muito melhores do que ele poderia esperar. Harold então perguntou a Astrid se era possível para eles irem mais fundo no labirinto. Ela respondeu dizendo que só havia mergulhado até o meio dos níveis mais baixos, mas não conseguia ir tão fundo sozinha. Harold imediatamente entendeu isso e deduziu que ela devia ter tido amigos no passado, para o que Astrid confirmou. Ela explicou que, enquanto estava no continente ocidental, havia um grupo de exploração do labirinto que consistia apenas de mulheres, do qual ela fez parte por um tempo. Antes que pudesse continuar a narrar a história, Harold notou que ela estava um pouco hesitante em contá-la, então ele deixou claro que ela não precisava contar se não quisesse. Astrid respondeu que era gentil da parte dele, mas ela viu como uma boa oportunidade para contar a Harold sobre seu passado, então decidiu dar a ele uma breve explicação do que aconteceu. Aparentemente, a líder do grupo havia se apaixonado por um homem e também lhe deu uma grande quantidade do lucro da equipe. Um dia, Astrid foi drogada com pílulas para dormir e, quando acordou, havia sido vendida para um traficante de escravos. Astrid não tinha certeza, mas presumia que sua líder a havia vendido porque ser uma elfa negra virgem era uma raridade e também renderia um alto preço. Depois de ouvir isso, Harold começou a sentir simpatia por ela e afirmou que sua líder era uma verdadeira idiota por fazer algo assim com ela. No entanto, Astrid viu um lado positivo em tudo isso, pois se sua líder não tivesse se apaixonado por aquele homem e a vendido, ela não teria sido capaz de se tornar escrava de um homem bom como Harold. Ela ainda raciocinou que, se tivesse sido comprada por alguém cruel e terrível, ela teria definitivamente ressentido sua líder. Não fazia tanto tempo ainda e Harold não conseguia se lembrar de ter sido tão bom mestre, então ele ficou surpreso que ela dissesse algo assim.
No entanto, a partir do que Astrid disse, ele prometeu que faria o seu melhor absoluto para ser um bom mestre para ela e ao mesmo tempo ele percebeu que agora entendia seus sentimentos. Enquanto isso, Astrid estava perdida em pensamentos e percebeu que realmente tinha se apaixonado por Harold. Neste ponto, ela poderia estar disposta a fazer qualquer coisa por ele, assim como sua líder havia feito anteriormente. Poucos momentos depois, Astrid usou seu rifle de precisão para matar mais alguns toupeiras de caverna, após o que Harold se livraria das Peres. Depois de repetirem isso várias vezes, Harold sugeriu que ambos fossem para casa. Enquanto voltavam, eles notaram uma porta enorme à sua frente, então ambos assumiram que havia algum tipo de tesouro lá dentro. Harold, curioso como sempre, sugeriu que ambos parassem para verificar o que estava atrás da porta e, pouco antes de entrarem, Astrid usou sua magia para criar algumas borboletas. Harold ficou surpreso com a forma como ela tinha feito isso e logo depois percebeu que algumas borboletas estavam paradas aleatoriamente e ficou confuso com o motivo. Astrid explicou que eram borboletas mágicas que preferiam lugares onde podiam sentir maldade, o que explicava por que algumas tinham parado aleatoriamente. Os pontos onde pararam eram áreas de armadilha. Astrid também mencionou que havia vários outros feitiços que ela poderia usar, mas nenhum deles poderia ser usado diretamente durante a batalha. Nesse momento, uma das borboletas dela pousou na frente deles, o que implicava que ainda havia algumas armadilhas pela frente, mas pelo lado bom, provavelmente ainda haveria algum tesouro restante. Astrid disse a Harold que ninguém havia passado pelo lugar onde estavam atualmente, mas como havia muitos exploradores nos níveis superiores, havia uma alta chance de ser um tesouro que havia aparecido recentemente. Harold não entendia o que ela queria dizer com aparecido recentemente, então Astrid explicou que diziam que o labirinto tinha uma vontade própria, pois depois que o tesouro é levado, o labirinto leva um certo número de dias para desmoronar o local e ao longo do tempo ele coloca o tesouro em outro local e então as armadilhas são definidas novamente. Depois que Harold ouviu e entendeu isso, ele acrescentou que havia rumores de que ele gerava monstros. Poucos momentos depois, eles chegaram a uma sala onde viram uma faca muito legal no centro da sala, mas cada borboleta detectora de perigo havia pousado nela, então ela presumiu que provavelmente era uma adaga amaldiçoada, o que era muito raro nos níveis superiores do labirinto. Harold não tinha muito conhecimento sobre o labirinto, então ele queria saber a opinião de Astrid sobre o que fazer em seguida. Ela respondeu dizendo que se a maldição tivesse apenas efeitos negativos, eles não poderiam usá-la para si mesmos e ninguém a compraria mesmo que tentassem vendê-la. No entanto, eles poderiam tentar determinar que tipo de maldição estava no território com feitiçaria ou magia, mas outra maneira seria usando ferramentas mágicas especiais. Harold então decidiu deixar por isso mesmo e esperariam até ter a ferramenta necessária para identificar a maldição. Poucos segundos depois, Harold perguntou se essas ferramentas mágicas eram caras ou não, então Astrid respondeu dizendo que eram de fato caras. Na verdade, tinham um custo equivalente ao valor que alguém poderia usar para comprar uma casa inteira. A mandíbula de Harold caiu imediatamente ao ouvir isso, pois ele sabia que sua antiga casa havia levado 15 anos de economias para conseguir construir. Astrid então afirmou que se eles fossem capazes de ter uma renda constante nos níveis mais baixos, eles seriam capazes de juntar o dinheiro para a ferramenta mágica em cerca de um mês, e se tivessem sorte, poderiam conseguir tanto em uma única busca. No entanto, Harold informou a Astrid que se eles ainda não pudessem pagar no final, ela não deveria se preocupar mais com isso e deveria apenas relaxar e ganhar dinheiro com segurança, porque eles estavam lá apenas para conseguir dinheiro para suas viagens. Para o que Astrid sorriu e concordou. Enquanto continuavam a caminhar pelo labirinto, eles observaram uma grande multidão de pessoas, então decidiram ir verificar o que estava acontecendo. Nesse momento, Harold deu uma olhada no cara que estava no centro do círculo e o reconheceu como o cara que tinha ganhado uma elfa no leilão de escravos e aparentemente ele era o terceiro filho do conde. E depois que a multidão o viu, eles confirmaram que os rumores sobre ele explorando o labirinto eram verdadeiros. Atualmente, ele estava mostrando sua elfa escrava recém-adquirida e Harold estava furioso com o fato de ele estar terrivelmente maltratando-a. Ele então se perguntou por que a garota elfa não fazia nada para revidar, então Astrid explicou que a coleira de escrava não permitiria que ela machucasse seu mestre de forma alguma. Ele considerava essa nova elfa escrava dele como uma grande conquista porque esta elfa era bonita e também sabia usar magia e, ao mesmo tempo, não era útil apenas no labirinto, mas também poderia entretê-lo muito bem no quarto. Enquanto isso, pelo olhar que Astrid tinha no rosto,
Era muito óbvio que ela se sentia mal por ela, então Harold disse a ela que ela não precisava assistir se isso a incomodasse tanto. Depois de um tempo, ele sugeriu que ambos fossem embora. Algumas horas depois, eles chegaram à empresa de comércio na Poli, onde Harold informou a Astrid que quando trabalhava para seu mestre como ourives, estava frequentemente envolvido em negócios com eles. Esta empresa era conhecida por pagar qualquer material que fosse retirado do labirinto. Depois que ele entrou, foi recebido pelo homem chamado Tazu e pela forma como ele e Harold conversavam, era bastante óbvio que ambos eram muito familiares um com o outro. Harold então informou a Tazu que gostaria de entregar uma pele que havia obtido no labirinto. Tazu respondeu dizendo que ficou surpreso por ele ter mudado de ourives para explorador do labirinto. Então Harold explicou que precisava de dinheiro para chegar ao continente sul. Tazu percebeu a urgência do assunto. Então afirmou que não iria fazer muitas perguntas que ocupariam seu tempo. Tazu então afirmou que o que Harold trouxera era pele de MC, avaliada em 15 rubis cada, o que totalizaria 12.000 rubis. Harold ficou surpreso com essa quantia, pois sabia que seu salário diário no local do mestre era de cerca de 7.000 RUP, quase o dobro. Se o labirinto era tão lucrativo assim, ele percebeu que seria capaz de economizar muito mais cedo do que esperava. Posteriormente, Harold perguntou a Tazu quanto custava para chegar ao continente sul, e ele respondeu que custaria aproximadamente 3 milhões de rubis para ambos cruzarem para o oeste, e se você quisesse ir diretamente para o continente sul, eram cerca de 10 milhões de rubis para duas pessoas. A razão pela qual a rota direta para o continente sul era tão cara era porque atravessava uma área isolada onde monstros do labirinto subaquático estavam ativos. No entanto, viajar para lá através do continente ocidental era menos caro e também mais seguro. Harold sempre tinha segurança em mente, por isso decidiu que viajariam pelo oeste. Também pensou que, se conseguissem encontrar dinheiro para os dois com mais 2 milhões de rubis adicionais, estariam bem. O custo inicial era cerca de 5 milhões de rubis, então Harold tinha uma ideia aproximada do que precisariam. Eles então foram matar vários monstros no labirinto e uma semana depois voltaram à loja de comércio e perceberam que haviam feito bem mais de 170.000 rubis só naquela semana. Após as despesas de vida, tinham 120.000 rubis. Harold então afirmou que gostaria de começar a caçar monstros do nível médio em breve, para o que Astrid concordou. Então ele afirmou que no dia seguinte começariam a explorar os níveis médios, mas naquele momento ele não tinha ideia das coisas que encontrariam no dia seguinte. Finalmente, eles estavam indo para os andares médios e Harold estava ansioso com todos os monstros que encontrariam. No início, Astrid estava liderando na frente, mas de repente ela parou e Harold imediatamente perguntou o que estava errado. Então ela respondeu dizendo que não gostava da atmosfera naquela caverna. Harold ficou um pouco confuso sobre o motivo de ela se sentir assim e quase começou a supor que os dois estavam perdidos. Astrid respondeu dizendo que não era isso, mas ela apenas sentiu algo enorme se aproximando e, no mesmo momento, os dois ouviram um barulho alto. Astrid imediatamente sugeriu que saíssem de lá e se escondessem. Alguns momentos depois, Harold ficou chocado ao ver um monstro gigante emergir de um buraco estreito na caverna. Nesse mesmo momento, Astrid também ficou assustada, mas ainda tentava manter a compostura. Pela natureza do monstro, Astrid pôde perceber que era um monstro dos andares inferiores e muito provavelmente algum tipo de dragão da Terra mortal. Harold ficou surpreso ao ouvir que havia um dragão da Terra atualmente nos andares inferiores e no momento seguinte, Astrid se desculpou com Harold porque ela nem sequer conseguiu fazer um arranhão nele com sua bala comum, o que implicava que sua pele era bastante resistente. E nosso garoto não estava tentando morrer tão cedo, então ele sugeriu a Astrid que ambos fossem para casa. Justo quando estavam prestes a partir, ouviram uma voz pedindo ajuda e ao mesmo tempo essa voz se aproximava rapidamente deles. Alguns momentos depois, o dono dessa voz angustiada era o cara que eles tinham avistado anteriormente maltratando sua elfa escrava. Deixando isso de lado, ele correu na direção deles enquanto informava que um monstro de alto nível tinha aparecido e ele precisava de ajuda. Uma vez que ele chegou perto de Astrid e Harold, ele imediatamente se ajoelhou e informou que fazia parte de uma equipe de 4 pessoas, e assim que o resto de seus colegas de equipe avistou o dragão, eles imediatamente se esconderam numa fenda. Mas algum tempo depois, o monstro os encontrou e atualmente o monstro ainda estava lá, esperando que seus colegas saíssem da fenda. Depois que Harold ouviu sua história, ele começou a lembrar que reconhecia aquele homem de algum lugar e alguns segundos depois, suas 2 células cerebrais clicaram e ele percebeu que era o mesmo cara que tinha ameaçado Astrid.
Harold raciocinou que era tarde demais agora para voltar e pedir ajuda e ao mesmo tempo ele não estava convencido de que havia muitas pessoas capazes de derrotar o monstro-dragão em primeiro lugar. Depois que Harold considerou a situação, ele considerou absolutamente racional ir e lutar contra aquele monstro sozinho, mas justo quando estava prestes a recusar o pedido, o cara ainda afirmava enquanto chorava que alguns de seus colegas de equipe tinham filhos. Então se eles morressem, tornariam a vida de seus filhos miserável. Esta declaração fez Harold refletir sobre como seu pai tinha ido para o labirinto e nunca mais voltou, então se ele se recusasse a ajudar, ele sabia que causaria o mesmo destino miserável para as crianças que ele tinha enfrentado. Harold então cerrou o punho e com uma expressão séria no rosto, perguntou ao homem onde seus colegas de equipe estavam se escondendo. Esta declaração de Harold implicava que ele iria ajudar e no momento seguinte perguntou sobre a situação atual. Então ele respirou fundo e explicou que ouviu que havia crianças em risco de ficarem sem pais, então ele não pode ajudar. No entanto, para tentar fazer o seu melhor para ajudar, Astrid sugeriu a Harold que ele usasse sua arma secreta, mas antes que ela pudesse terminar essa declaração, Harold se transformou em super-homem por alguns segundos e correu para resgatar aqueles aventureiros. Astrid teve um mau pressentimento sobre isso, então ela gritou o nome dele para que ele parasse. Infelizmente foi tudo em vão. Ele correu por um tempo até chegar a uma parede enterrada onde avistou o dragão. Ele assumiu que os quatro estavam no buraco oposto ao monstro e que o próprio monstro estava apenas sentado lá, esperando por eles saírem. Harold considerou o fato de que havia apenas um monstro, então seria fácil para ele arrastá-lo para fora. Ao mesmo tempo, ele percebeu a imprudência e o orgulho no dragão, o que provavelmente explicava por que ele não o notou. E por esse mesmo motivo, Harold acreditava que sairia vitorioso contra o dragão. Ele então se preparou para o ataque, apertando todos os nervos e músculos de seu corpo em preparação para o recuo. Ele reuniu tanta energia de uma dimensão separada que cada centímetro de sua carne foi rasgado por sua poderosa força. Ele canalizou toda essa energia em sua lança curta e golpeou o monstro. No entanto, esse poder que ele possuía não era o mesmo que o poder da magia, pois era uma torrente furiosa de poder que não devia ser permitido manifestar-se naquele mundo, especialmente porque o custo de usar esse ataque era alto. Enquanto isso, depois que Harold derrotou o monstro com seu poder misterioso, ele foi visto deitado de bruços no chão e, após alguns momentos, Astrid foi vista correndo em direção ao seu corpo caído e imediatamente tocou para perguntar sobre sua condição. Ele abriu os olhos, nem mesmo sabia onde estava. Ele então respondeu que estava bem, sentia um pouco de tontura, mas mesmo assim mencionou que não achava que haveria efeitos colaterais sérios. Astrid então mencionou que estava muito preocupada com seu bem-estar, especialmente considerando o fato de que ele tinha acabado de desmaiar do nada e ela tinha visto sangue em seu rosto. Ela instou a prometer a ela que seria cuidadoso da próxima vez em uma situação como essa, ao que ele concordou em prometer com um sorriso no rosto. Depois que tudo acabou, os aventureiros que Harold salvou agradeceram a ele por arriscar sua vida para salvá-los. Aparentemente, eles o consideravam seu salvador, porque em certo momento eles acreditavam que nunca mais viriam seus filhos e que também iriam morrer. Harold sentiu quão sinceros eles estavam e aceitou humildemente seus agradecimentos. Bem, Harold havia acabado de derrotar um monstro, então ele queria levar um pouco para casa para vender, mas ele acreditava que seria bastante difícil desmontá-lo, especialmente porque tinha uma pele dura. Após Harold ter feito essa declaração, ela afirmou que o dragão da terra era um monstro muito profundo e a pele externa era feita de metal de dragão, e mesmo que desmontá-lo fosse difícil. Ela notou e se perguntou como um cara tão insignificante e sem valor como ele tinha feito um buraco em um dragão da terra. Harold então explicou para Ade que ele tinha usado uma habilidade conhecida como lança perfurante de conteúdo ardente, mas ele perdia a consciência sempre que a usava, o que significava que não podia ser usada com muita frequência. Ade lembrou do momento assustador em que tinha visto Harold inconsciente, então ela implorou para ele não usá-la novamente, ao que Harold respondeu dizendo que faria o seu melhor para não usar. Pouco depois, os aventureiros que Harold havia salvado ofereceram ajuda para carregar o monstro que ele havia derrotado. Eles lhe deviam suas vidas, então ele sentiu que era o mínimo que podiam fazer por ele, o que Harold aceitou com um sorriso no rosto. Enquanto isso, Harold se perguntava quanto valia um monstro de camadas profundas. Algumas horas depois, ele chegou à loja de comércio, onde a recepcionista informou que o preço dos materiais que ele havia trazido era de 13 milhões de rubis. Imediatamente ao ouvir esse valor, ele quase teve um ataque cardíaco. Com um suor no rosto, ele percebeu por que o labirinto atraía tantas pessoas.
A recepcionista então mencionou que o valor que ele estava recebendo havia excedido 10 milhões de rubis, então ele precisava preencher seus dados bancários. Enquanto fazia isso, ele considerou que fazia muito tempo desde que tinha usado a técnica de luta, então isso tinha sido um pouco difícil para seu corpo, mas eventualmente a dor e a lesão valeram a pena. 2 dias depois, Harold ficou chocado ao ver que os 13 milhões de rubis haviam realmente sido transferidos para ele. Nesse ponto, ele ainda não conseguia acreditar, mas logo percebeu que agora tinha dinheiro suficiente para viajar para o continente ocidental. Depois de ter conseguido sacar o dinheiro com sucesso, ele voltou para a cabana onde tinha retornado com uma torta de pêssego, pela qual Astrid estava babando. Ele mencionou que tinha comprado para ela como presente por tê-la mandado ficar em casa. Astrid então agradeceu a ele por isso, depois do que Harold deu a ela um pedaço da torta de pêssego para experimentar, e imediatamente ela colocou na boca, fazendo comentários sobre o quão deliciosa estava. Depois disso, Harold mencionou que agora tinham economizado dinheiro suficiente, então partiriam para a cidade portuária no dia seguinte. No dia seguinte, eles chegaram à borda da cidade, onde foram apresentados a carruagem que os transportaria para a cidade portuária, e de lá embarcariam em um barco que os levaria ao continente sul. Enquanto embarcavam na carruagem e iniciavam sua jornada, Harold refletiu, desde o incêndio de sua casa até a subjugação de um dragão da terra, e declarou que nunca esperava estar em situações como aquela. Ele percebeu que tinha se perdido em seus pensamentos e não queria que Astrid soubesse que estava incomodado, então ele prosseguiu perguntando a Astrid se ela já tinha estado no continente ocidental. Ela respondeu que não achava que fosse um lugar ruim, ao mesmo tempo, havia várias raças, e por causa disso, os conflitos entre elas eram muito comuns, mas mesmo assim havia muito apelo nessa diversidade de cores. Harold então deixou claro que precisava dela para que ela o guiasse ao redor do continente sul, já que ela estava um pouco familiarizada com aquela área, e posteriormente Astrid ficou cheia de alegria porque sentiu que Harold realmente precisava dela. Nesse momento, vemos uma garota bonita como Espada e seu avô, que havia estado pacientemente esperando pela carruagem que os levaria ao porto e, depois de uma pequena espera, eles avistaram a carruagem específica que os levaria ao porto e por algum motivo esta era a mesma carruagem em que Harold e Astrid tinham embarcado. Então imediatamente ele entrou na carruagem e ficou surpreso ao ver 2 estranhos na carruagem. O avô da garota foi questionar Harold sobre quem ele era e no momento seguinte ele começou a examinar as características faciais e o comportamento de Harold, pois o presumia ser filho de alguém que ele conhecia. Nesse momento, sua neta deu um tapa na cara como punição por seu comportamento rude com um estranho que ele nunca tinha visto antes. Então ela o apresentou a seu avô como Von Meyers e a si mesma como Ciri. Após o que Von mencionou que o nome de seu pai era GGO e imediatamente Harold, ao ouvir esse nome, sentiu que o nome lhe soava familiar, então ele começou a se perguntar de onde tinha ouvido esse nome antes. Antes que Von pudesse dizer outra palavra, Ciri pediu que ele se calasse. Em seguida, inclinou a cabeça para Harold enquanto se desculpava pelo comportamento rude de seu avô. Baron então entendeu que seu comportamento anterior tinha constrangido muito Ciri, então ele também se desculpou com Harold. Pouco depois, Von mencionou que ele e Ciri estavam viajando para o continente ocidental, ao que Harold respondeu que também estava viajando na mesma direção. Então ambos concordaram que seriam companheiros de viagem por um tempo e pelo clima alegre era óbvio que estavam ansiosos para passar tempo com eles. Algumas horas depois, eles chegaram à cidade portuária, que foi o ponto em que ambos os companheiros de viagem se despediram. Enquanto se despediam, Ciri mencionou que ela e seu avô embarcariam em um navio chamado Balaza. Então, se Harold e Astrid ainda não tivessem decidido em qual navio navegariam, deveriam considerar embarcar no Balaza. Após isso, despediram-se acenando um para o outro. Harold então sugeriu que procurassem por um bom barco que os levasse ao seu destino e presumiu que seria melhor se ele conseguisse encontrar um que não fosse muito caro. Poucos momentos depois, chegaram ao cais onde foram recebidos por um comerciante careca com um tapa-olho. Ele informou a Harold que havia inúmeros navios ancorados atualmente, então ele tinha uma boa chance de conseguir um dos bons. Harold entendeu isso e perguntou ao comerciante sobre o navio chamado Balasta. O comerciante respondeu dizendo que era apenas um navio comum e não havia nada de fascinante nele. Para ambos, Harold e Astrid, o preço do transporte seria de 2,8 milhões de rubis, pelo qual teriam direito a um pequeno quarto e 2 refeições. Mas ao mesmo tempo, ele percebeu que Harold era muito pão duro, então informou a ele que era possível pagar 200 mil por pessoa para a viagem.
Isso significava que quem pagasse por isso teria que ficar em um quarto grande com cerca de uma dúzia de pessoas e também receber apenas uma refeição. No entanto, esse quarto seria muito bagunçado e cheio de roedores infestados de germes, e também o navio às vezes afundava e precisava ser resgatado. O comerciante informou a Harold que os navios ainda estavam a uma semana de distância de partir do porto, então eles ainda tinham a opção de voltar quando decidissem qual navio pegar. Enquanto caminhavam, Harold considerou que custaria 10 milhões de rubis para um navio de luxo e também sabia que se estivessem procurando por um navio rápido, certamente ficariam desapontados com a comida e as condições de vida. Ele então afirmou que levaria alguns dias para pensar sobre isso primeiro e, ao mesmo tempo, achou que seria uma boa ideia encontrarem um lugar para ficar e comer enquanto estavam nisso. Enquanto caminhavam, foram subitamente abordados por um estranho que, após alguns segundos, Harold percebeu que havia roubado sua bolsa que continha todo o dinheiro que ele tinha, aproximadamente 10 milhões de rubis. Mas no momento seguinte, um tiro foi disparado nos pés do menino, o que o fez tropeçar e cair no chão como um idiota. Harold então o ergueu pelo colarinho e disse ao garoto que ele precisaria devolver sua bolsa. Nesse momento, as duas células cerebrais de Harold clicaram e ele acabou percebendo que o que havia atingido o chão alguns momentos antes era uma bala do rifle de Astrid. Em resposta ao choque de Harold, ela afirmou que atirou nele sem a intenção de causar algum dano, mas ele ainda havia roubado o dinheiro de Harold. Mesmo sendo uma criança, havia algumas coisas que eram simplesmente inaceitáveis e não deveriam ser feitas. Enquanto Astrid repreendia o garoto, Harold percebeu que o garoto tinha um cheiro desagradável e também usava roupas muito desgastadas, o que o levou a perguntar ao garoto a questão muito óbvia se ele precisava de dinheiro. Mas Astrid discordou da ideia de dar dinheiro ao garoto depois que ele tentou roubar o dinheiro de Harold, então ela continuou a dar-lhe uma bronca ainda mais severa. Nesse momento, uma mulher chamou o garoto pelo nome Matsudo e perguntou o que diabos ele achava que estava fazendo. Aparentemente, essa mulher era a mãe de Matsudo e posteriormente pediu desculpas a Harold pelo comportamento tolo de seu filho e também prometeu dar uma bronca severa nele quando chegassem em casa. Mas Harold então informou a ela que tinha recuperado seu dinheiro, então não havia necessidade de puni-lo. Ele também aconselhou que ela desse a Matsudo os ensinamentos morais corretos para que ele não precisasse ser corrigido. Sua mãe respondeu dizendo que sempre tentou ensinar o caminho certo para ele, mas ele simplesmente não a ouve, e com uma voz muito séria, Matsudo disse à mãe para calar a boca e afirmou ainda que estava roubando para que eles tivessem dinheiro para ajudar seu pai e também pagar as dívidas da família. No momento seguinte, Matsudo correu para longe com uma rapidez imensa. Sua mãe o seguiu imediatamente depois que ambos partiram. Tanto Harold quanto Ada perceberam que a mãe de Matsudo devia ter muitas preocupações em mente, especialmente por lidar com um garoto tão problemático. No entanto, essa era uma história comum que acontecia em todos os lugares. Eles não ficaram tão surpresos com isso. Nos momentos seguintes, Harold decidiu que ambos precisavam encontrar um lugar confortável para ficar. Mais tarde, eles chegaram à estalagem local e fizeram perguntas para um quarto, mas o recepcionista respondeu dizendo que não havia mais quartos disponíveis para aquele dia. Depois disso, eles saíram e tentaram várias outras pousadas, mas todos os seus esforços foram em vão. Em certo ponto, eles foram a mais de uma dúzia de pousadas, mas ainda assim não conseguiam acreditar que não havia quartos disponíveis. Assim que perderam toda a esperança, decidiram tentar mais uma pousada, mas dessa vez e para sua surpresa, havia um quarto disponível. No entanto, era um quarto bastante pequeno, mas ainda tinha uma cama de casal, o que significava que poderia acomodar pelo menos 2 pessoas. Mas assim que foram levados ao quarto, ficaram chocados ao ver o quão pequeno era o quarto e uma surpresa ainda maior foi o fato de o recepcionista feio ter mentido sobre haver camas de casal. Diante disso, Harold começou a considerar se deveria dormir no chão ou na banheira. Ele então mencionou que desejava tomar um banho, o que surpreendeu Astrid, pois ela notou que ele não estava sujo e estava apenas mais limpo que o habitual, mas ela apenas assumiu que ele tinha suado sem perceber. Astrid comentou dizendo que também desejava tomar um banho, já que o quarto parecia ser tão pequeno. Essa afirmação dela significava que, como o quarto era tão pequeno, qualquer cheiro se espalharia pelo quarto muito mais facilmente. Então ela preferiria não espalhar o cheiro de óleo de peixe pelo lugar. Após alguns segundos, ela se apressou para o banheiro. Depois que ambos tomaram seus banhos, Harold foi visto caminhando pelo corredor, onde ouviu 2 cavalheiros mencionando que ele já esteve no continente Nordeste e logo estaria seguindo para uma cidade chamada Tavacal. Estava caminhando com seu filho.
Então ele informou a ele que estariam em Tavakal em cerca de 1 mês ou 2 e a última vez que esteve lá foi há mais de uma década, e era também um lugar maravilhoso. Seu filho ficou encantado ao ouvir essa notícia e realmente aguardava ansiosamente, mas o filho do homem ainda tinha algumas preocupações, pois ele afirmou que desde que desembarcaram do navio, ouviu alguns rumores estranhos, que o Império estava atualmente em movimento. Então se houvesse uma guerra, certamente haveria bloqueios imediatamente. Quando Harold ouviu isso, fez ele se lembrar do bloqueio militar que testemunhou e depois soube que outras pessoas também tinham testemunhado, o que significava que ele não era o único que achava estranho. De qualquer forma, aquela guerra não importava para Harold, já que ele estava deixando o continente. Assim que Harold chegou ao seu quarto, ele pulou na cama surpreendentemente confortável, mas depois de relaxar no banho mais cedo, ele acabou percebendo o quanto estava cansado da longa viagem. Devido ao quão cansado ele estava, ele percebeu que não havia chance de dormir no chão. Ele duvidava que houvesse algo de errado em compartilhar a cama com ela, era apenas uma cama para os dois dormirem. Pouco depois de Astrid retornar do banheiro, ela percebeu que Harold estava na cama e imediatamente presumiu que ele estava dormindo. Então se aproximou dele e sussurrou brincalhona em seu ouvido perguntando se ele tinha dormido, mas no instante seguinte, para sua surpresa, Harold rapidamente pulou e segurou as mãos dela com firmeza, para a surpresa dela. Aparentemente, Astrid era o tipo de garota que gostava de algo mais rude, então ela se inclinou contra o peito dele. Harold ficou surpreso que ela não tentou resistir, mas logo entendeu que, como era uma escrava, mesmo que pudesse resistir, ela tentava não fazer isso. Essa ação dela fez Harold se perguntar que tipo de imagem ela tinha dele em sua cabeça, mas ele decidiu mais tarde que seria melhor se ele não soubesse. No entanto, Astrid ainda estava neste clima e disse a Harold que sempre soube que este dia chegaria. Ela também mencionou que nunca viajou para nenhum lugar com ninguém antes, então queria que ele tornasse isso bastante memorável para ela. Ela estava ciente de que era uma escrava, mas ao mesmo tempo ainda era uma mulher, então se estivessem prestes a fazer algo, isso marcaria a primeira vez que Astrid colheria sua plantação de culturas, mas com Harold como o agricultor. Assim que a atmosfera ficou tão sensual quanto poderia ser, Harold mencionou que só queria discutir em qual navio iriam embarcar, para o qual Astrid ficou surpresa e arregalou os olhos. Harold continuou mencionando que ainda tinha uma semana antes do navio partir, mas se esperassem muito tempo os bilhetes seriam vendidos. Ele pensou sobre isso e finalmente decidiu que o balaste era o caminho a seguir, afinal parecia um navio normal e o preço também era o mais próximo de seu orçamento de 3 milhões de rublos. Para ele, não era tão barato nem tão caro, ele achava que estava justo. Com uma expressão perturbadora no rosto, ela concordou com essa ideia de Harold. Poucos momentos depois, Harold afirmou que iriam comprar os bilhetes para a viagem no dia seguinte. Durante todo o tempo em que Harold estava falando sobre o navio, ele percebeu que ela parecia estar de mau humor, então ele se perguntou se algo estava errado, mas antes que ele soubesse, ele notou que Astrid se deitou na cama, irritada. Então ele decidiu deitar ao lado dela, enquanto a segurava em seus braços. Ele pensou que isso era seu direito como mestre de fazer. Enquanto Harold segurava Astrid firmemente, ela pensava consigo mesma, com um grande rubor no rosto, que se Harold estivesse disposto a ir tão longe quanto o carinho, ele poderia muito bem terminar o trabalho colhendo as culturas em sua plantação. Ela realmente se preparou para este momento, então ficou seriamente chateada por as coisas não terem saído como planejado. No dia seguinte, ambos foram ao mesmo mercador de tapa-olho que haviam visitado no dia anterior e informaram que finalmente tinham decidido que iriam embarcar no balaste. Uma vez que o mercador ouviu isso, ele mencionou a ambos que a viagem custaria 2,8 milhões de rublos. Após Harold fazer o pagamento, o mercador entregou-lhe seus bilhetes e também informou que partiriam exatamente 5 dias a partir de então, ao meio-dia. Eles também foram informados de que agora podiam se mudar para o quarto no navio e dormir lá, mas tinham que garantir que não perderiam o navio, pois não haveria reembolso após a partida da loja do mercador. Eles imediatamente seguiram para o cais do navio e, nos momentos seguintes, ficaram diante do navio de Bazia, maravilhados com sua aparência legal. Então, eles foram até a entrada, onde foram recebidos pelo usher que solicitou seus bilhetes antes de conceder-lhes entrada no navio. Harold mostrou seus bilhetes e o usher comentou que tinham conseguido um ótimo quarto com uma vista maravilhosa e ambiente. Depois de terem acesso concedido, eles foram imediatamente para seu quarto e, assim que Harold abriu a porta, ambos ficaram surpresos com o quão confortável e legal o quarto era.
Astrid avistou uma janela que tinha uma vista surpreendente, assim como Usher tinha mencionado. O quarto deles estava abaixo do nível do mar, o que significava que eles podiam ter uma bela vista de tudo que nadava ao redor. Harold percebeu que Astrid estava realmente fascinada com essa janela, então ele decidiu não incomodá-la e apenas caminhar pelo navio sozinho. Enquanto ele caminhava com sua lança em mãos, ele se deparou com Sil, que estava encantado em vê-lo a bordo daquele navio. Harold respondeu dizendo que realmente não conseguia encontrar outros navios que parecessem ser bons de qualquer forma. Harold não viu Sil junto com seu avô, então ele perguntou onde ele estava, mas Sil respondeu dizendo que ele estava dormindo e de repente Sil raciocinou que, como estavam no mesmo navio, deveriam dar uma volta pela cidade juntos por um tempo. Harold achou essa sugestão um tanto estranha, pois estar no mesmo navio e ver a cidade não tinham nenhuma correlação, mas antes que ele pudesse sequer pensar sobre isso, ela o arrastou pelo braço. Depois de chegarem à cidade, eles deram um passeio onde testemunhamos Sil aproveitando um lanche muito saudável, mas ela percebeu que Harold não estava comendo nada, então ofereceu a ele seu lanche e disse que ele podia comer tudo, mas Harold educadamente recusou. Houve um pequeno silêncio depois disso, após o qual ela afirmou que seu avô tinha sim simpatizado com ele, mas Harold não estava tão certo disso, mas notou que ambos fizeram muita conversa fiada enquanto estavam na carruagem. Sil então respondeu dizendo que seu avô gostou dele, foi por isso que ele conversou com ele. Seu avô era uma pessoa muito amigável, mas não conversava muito com pessoas que não gostava, mas pela forma como ele falava com Harold, era óbvio que ele não o desagradava. Então, do nada, Sil lançou um ataque surpresa em Harold, no entanto, ele facilmente o parou com sua lança, o que chocou Sil tanto que ela regalou os olhos. Sil ficou chocada ao ver que Harold tinha parado seu ataque em vez de evitá-lo, o que significava que ele era capaz de ver seu ataque em movimento. Com um sorriso no rosto, Harold pensou consigo mesmo que esse ataque de Sil foi imprudente, mas mesmo assim ele considerava sua força bastante notável. Ele então perguntou a ela por que ela o atacou tão aleatoriamente, então com um sorriso no rosto, ela respondeu dizendo que, para o avô ter os olhos nele, ela sentiu que precisava testar suas habilidades também. Depois que Harold ouviu isso, ele se perguntou que tipo de loucuras essa garota era capaz de fazer com um raciocínio tão delirante. Era óbvio para Sil que Harold tinha sido pego de surpresa por esse ataque, então ela o tranquilizou dizendo que só queria testá-lo e nada mais. Ela até prometeu não fazer nada desse tipo novamente. Então, ela sugeriu que ambos voltassem para o navio, mas depois de tudo o que aconteceu, Harold duvidou que fosse uma boa ideia, então sugeriu que ambos seguissem caminhos separados. Sil então soltou uma leve risada e disse a Harold para não ser tão cauteloso. Naquele momento, a atenção de ambos foi capturada por um menino gritando enquanto dois brutamontes o levavam embora imediatamente. Harold viu isso e imediatamente assumiu que se tratava de um sequestro, mas alguns momentos depois ele olhou mais de perto para o menino e percebeu que era o mesmo garoto que havia tentado roubar sua bolsa de dinheiro algum tempo atrás. De repente, Sil correu na direção dele, afirmando que não podia ignorar a situação do menino e precisava ajudá-lo. Harold ficou surpreso ao vê-la ir atrás dele sem hesitação, então logo depois ele a seguiu. O recap vai ficando por aqui. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, pois isso ajuda muito. Te vejo no próximo vídeo.